Ora, viva pessoal, mais uma vez estamos de volta aqui no nosso canal, desta vez com mais uma aula sobre opções binárias e sobre gráficos. Nesta nossa aula de hoje queremos falar do falso rompimento e queremos falar do rompimento verdadeiro. Mas para falar de falso rompimento e rompimento verdadeiro, primeiro é preciso percebermos a formação das velas, não é? Como elas acontecem. Nós, quando falamos de velas, nós encontramos estas velas de força. A vela de força, do princípio ao fim, não tem pavio, não é? Não tem pavio. Esta é uma vela de força completa. Mas nós podemos encontrar velas de força também com pavio. Isto que em Price Action vamos chamar de comandos, não é assim? E o que acontece? Esta vela vermelha é vela de força de venda. A verde é vela de força de compra. Quando nós estamos perante uma vela vermelha de força, esta que vem de cima para baixo, nós vemos que aqui no 100% é zona de compra, não tem muita força. Ela tem força na zona de 50% e tem força aqui no seu começo, no zero. Isto para dizer que se esta vela desceu, começa a vir uma outra vela verde a subir, chegando a esta zona, de acordo como vai subindo, aqui facilmente podemos realizar uma venda. E se a vela sobe também até a zona de 0%, podemos realizar uma venda. É uma zona forte para venda no 50% e no 100%. O mesmo exemplo vai acontecer no sentido oposto. Se estamos perante uma vela de compra que sai de baixo para cima, quando vem descendo uma vela de venda até aqui, nós podemos realizar uma compra. E se desce também até seu 0%, aqui no seu começo, podemos chegar a realizar uma compra. É uma zona forte para compra. Ao passo que aqui na zona do pavio, tanto de compra, assim como de venda, não são zonas muito fortes, porque aqui nós temos presença de compradores e vendedores. Esta vela foi descendo com toda a força até aqui no começo do pavio. E aqui no começo do pavio encontrou a ação de compradores que foi puxado para trás até esta região, onde termina o seu corpo. O mesmo aconteceu com a vela de compra. Ela subiu até aqui no começo do pavio, encontrou a ação dos vendedores que foram puxados até esta zona do final do seu corpo. Não é assim? Então esta zona não é muito forte porque temos a ação de compradores e vendedores. Então, o que será um falso rompimento e o que será um rompimento verdadeiro? Esta nossa linha de cima vai ser uma resistência e esta de baixo vai ser um suporte. Mas nós temos que saber que, em termos de gráficos, no Price Action, um suporte, que é esta linha de baixo, quando é rompida, não é num suporte, quando volta a vela, passa o suporte, esta zona do suporte já vira resistência. Um suporte rompido vira uma resistência. E uma resistência rompida vira um suporte. Esta resistência, quando é rompida, vira suporte. Este suporte, quando é rompido para baixo, vai virar resistência. O que aconteceu aqui? No falso rompimento, geralmente não temos ação de mais de 3 velas. Podia aparecer mais uma vela verde e
as velas vermelhas voltarem a dar ação com força para baixo. Neste primeiro exemplo, estamos perante um falso rompimento. Temos este comando, esta vela de força, que vai romper esta nossa resistência. Mas no rompimento da resistência, logo temos a ação dos vendedores que devolvem o preço para baixo da nossa resistência. E quando isto acontece, quando o preço volta a subir, nós aqui vendemos, não é? Realiza-se um pullback, isto é, temos a formação de um N, não é? Temos a formação de um N a subir e temos o inverso a descer. Não é assim? É o que se realiza aqui. Chegado aqui, nós realizamos a venda. Não é assim? Aqui estamos perante um falso rompimento. Geralmente, depois de um falso rompimento, o primeiro toque nós vendemos. Não é assim? E se estas velas vão descendo, volta a testar a nossa resistência. Normalmente aqui ela chega sem muita força, realiza-se outra venda. É assim? E o inverso acontece no rompimento verdadeiro. No rompimento verdadeiro, o que temos aqui? Temos este comando, esta vela de força, mas depois dela temos mais de 2 ou 3 velas. Podia ser uma vela de força, mas outra vela de força, isto realiza um rompimento verdadeiro. Mas quando temos mais de 2 ou 3 velas, geralmente é um rompimento verdadeiro. Porque quando ela desce para testar o nosso suporte, nós realizamos uma compra. Esta zona aqui, vemos que é uma zona sem muita força, conforme explicamos aqui na questão dos pavios, não é assim? Então, aqui temos a formação do N para cima, não é assim? Do N para cima. Nós, geralmente aqui, temos este pivô aqui de alta. Quando volta a testar a nossa resistência ou o nosso suporte, nós realizamos a compra. O que aconteceu aqui? Temos a formação das velas verdes a subir. Quando ela vem, testa o nosso suporte, né? Nós realizamos uma compra. Né? Assim, isto é rompimento verdadeiro. No rompimento falso, já não acontece o mesmo. Quando a nossa resistência é rompida, nós vendemos, não é? Aqui o processo é para baixo, não é assim? Não houve força dos compradores de continuarem. Mas aqui no rompimento verdadeiro, a ação dos compradores que vindo testar o nosso suporte, depois o preço volta a subir. Vamos dar um exemplo nos gráficos para mostrar exatamente o que é que nós estamos a falar. Nós estamos aqui perante um falso rompimento, não é? Perante um falso rompimento nesta nossa região aqui, não é? Nós temos os vendedores que rompem, essa tinta não ajuda muito, que rompe essa nossa zona aqui que era protegida. E se nós puxarmos o gráfico para trás, podemos ver, ela vem, rompe e logo depois o preço é devolvido. Não é assim? Estamos perante um falso rompimento. Mas vemos que depois volta a romper, não é? Volta a romper com mais força e o preço já tem ação aqui embaixo. Não é assim? Testando, volta a descer. E temos mais exemplos aqui. Aqui estamos perante um rompimento verdadeiro nesta zona aqui. Já tínhamos preparado um exemplo aqui, não é assim?
nós tínhamos preparado um exemplo. Esta vela rompe, não é? Esta vela rompe o nosso suporte, volta, as velas voltam, testam e realizamos uma venda. Estamos perante um rompimento verdadeiro. Falso rompimento, podemos encontrar exemplo aqui. Vamos pegar o nosso marcador. Temos a ação da compra que rompe a nossa resistência e o preço logo é devolvido, não é? Temos a ação dos vendedores que devolvem e realiza-se aqui este pullback e o preço volta a cair, não é assim? Então, é mais ou menos isto que tínhamos preparado para hoje. Aqui temos exemplo também de falso rompimento nesta zona aqui. Tínhamos preparado vários gráficos. O preço rompe a nossa resistência, logo é devolvido. Geralmente o primeiro toque que dá, o preço tende a descer. Se esta vela tivesse subido aqui, desceria. Vemos que o outro toque, conforme nós falamos lá na explicação da aula, o próximo toque geralmente também realizamos uma venda. O preço geralmente chega, toca e desce, não é? Porque estamos perante uma zona de força que os vendedores resistiram à ação dos compradores, devolvendo o preço que rompeu a nossa resistência, né? Assim, devolvem o preço. É isto, pessoal. Por hoje é tudo acerca do rompimento verdadeiro e falso rompimento. Atentem-se a isto que acontece muitas vezes no gráfico. Prestem atenção e é um gatilho muito forte que geralmente dá certo. Aqui estamos perante o rompimento verdadeiro que foi com velas de comando, velas de força, né? Romperam, voltaram, testaram e subiram. Falso rompimento verdadeiro, voltou, testou, rompeu, testou e desceu, né? Então, isto prestem atenção, geralmente em zonas de bipolaridade, onde temos velas para cima e outras velas para baixo, que geralmente dá certo. Estamos juntos. Fui.